o Bloco da Economia. Quarta tem oferta de hortifruti no Carnaval de Todos Mix Mateus. Tomate saladete, o quilo 2,99. Cebola comum, o quilo 4,69. Uva Easy Seleta com boca 500 gramas, 6,99. O melhor do horti, mamão papai é o quilo 4,99. Ovos de galinha brancos grandes, 20 unidades, 9,90. Aproveite a economia nota 10 na volta às aulas Mix Mateus. Que tal começar o ano com o pé direito na Escola SESI? Só aqui você encontra um ensino completo e de qualidade, os melhores professores e uma estrutura moderna para desenvolver todo o seu potencial. Não perde mais tempo! Garanta já a sua vaga para 2024 e comece a trilhar um futuro de sucesso! Fale com a gente pelo WhatsApp 2101-5444 e chega pra cá! Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Arte em barro. Arte em labirinto. Arte em madeira. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos. Reis e rainhas do artesanato paraibano esperam por você em João Pessoa. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Quilombo, arte, a flor da pele. Sebrae e Governo da Paraíba. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, o que o povo precisa, a Assembleia faz. Em 2023, mais de 10 mil matérias aprovadas e mais 50 milhões em emendas parlamentares destinadas à segurança, educação e saúde dos paraibanos. Com as sessões itinerantes, a LPB ouviu a população de perto, estando presente em todas as regiões do estado. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, o que o povo precisa, a Assembleia vai. Em 2023 agora é lei. Novo aplicativo Escola Segura liga colégios, polícia e SAMU, garantindo proteção na palma da mão. Em eventos artísticos, intérpretes de Libras promovem acessibilidade. E na saúde, crianças podem ser acompanhadas por ambos os pais ou responsáveis em consultas ou internações. Com sua participação, a Paraíba tem mais conquistas. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa casa é sua. Olá pessoal, boa tarde para todos vocês. Que possamos começar 2024 sempre muito bem informados acerca de todos os assuntos que acontecem hoje no mundo, para que você sempre fique bem. E nós, aqui do programa, vamos trazer esse ano também muitos temas extremamente relevantes para que a gente possa adquirir muito conhecimento sobre qualidade de vida, sobre medicina, sobre psicologia, sobre tudo aquilo que realmente possa ser de interesse nosso. E eu quero que vocês nos acompanhem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, pelo Instagram, Facebook e YouTube. E que você também possa nos acompanhar pelos canais de TV da Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de todos vocês. E hoje vamos começar a falar sobre um assunto extremamente pertinente para a nossa vida, que é sobre os distúrbios do sono, o impacto disfuncional na vida das pessoas. É isso mesmo. O que é que a falta de sono, ela faz na vida do ser humano? Muitas vezes as pessoas acham que é simples, mas trazem vários prejuízos para a vida do indivíduo. E para que a gente possa falar sobre esse tema tão relevante, nós vamos receber hoje aqui nos nossos estúdios Dr. Tiago Palmeira. Ele é neurologista e é especialista em distúrbios do sono. E que tudo possa ocorrer bem para que vocês possam entender todo esse bate-papo sobre esse distúrbio do sono. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Boa tarde, obrigado, Deise, pelo convite, para a gente conversar um pouco hoje sobre os distúrbios do sono no programa Fique Bem. Será um prazer
colocar aí todos os meus conhecimentos à disposição dos nossos ouvintes aí. Que maravilha, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E aí, para começar, eu quero que você fale um pouco sobre quem é você, sobre quem é Tiago Palmeira, sobre um pouco da sua vida. Bem, eu sou natural da cidade de Patos e fui morar em João Pessoa para cursar medicina na Universidade Federal da Paraíba. E ao longo da carreira, do curso de medicina, da trajetória, a gente sempre vai tentando se identificar com alguma especialidade. Algumas a gente gosta mais, outras a gente tem um pouco de aversão. E na metade do curso, aproximadamente, eu decidi fazer a especialidade de neurologia. Ainda no curso de medicina, eu tive um interesse pela parte do sono, porque eu vi uma carência na formação do curso de medicina em falar sobre sono. A gente tinha uma carência das disciplinas para abordar esse tema. E durante toda essa carreira de estudo, na faculdade, fui morar, depois de passar nas residências, eu fui morar em São Paulo. Morei 5 anos em São Paulo fazendo as minhas especializações em neurologia e depois em medicina do sono. E resolvi vir para Patos, voltar para Patos, logo depois da pandemia, para realizar os atendimentos e prestar serviço à população local. Maravilha, né? Até porque a especialidade da neurologia é uma especialidade que a gente precisa muito, né? E também existe uma falta muito grande no mercado ainda, né, doutor? Sim, a demanda por neurologista está aumentando a cada dia, os distúrbios neurológicos eles aumentam, as estatísticas das doenças neurológicas são bem elevadas. Só a título de exemplo, 1 em cada 4 pessoas um dia terá um AVC, então é uma estatística bem alta. As dores de cabeça, os distúrbios do sono, epilepsia, tumores, todas essas patologias elas têm uma prevalência elevada no geral na população e por isso tem essa demanda alta para passar com um neurologista. Quando a gente fala em distúrbios do sono, praticamente todas as especialidades elas precisam ter o acompanhamento do sono. Hoje o sono ele é fundamental para todos os sistemas. Se você tem um problema no coração, se você tem um problema gastrointestinal, o sono afeta todos esses sistemas. Então são 2 especialidades bem importantes que eu acabo juntando, fazendo elo entre essas 2 áreas. Isso é maravilhoso, né? Para esclarecer bem para as pessoas que ainda não sabem, quando é que a gente deve procurar um neurologista? Bom, o neurologista, ele atua nas doenças que atingem o sistema nervoso central, o cérebro, a medula e os nervos periféricos. Então, quem é que deve procurar um neurologista? Quem sente dores de cabeça, quem tem sintomas de fraqueza nos músculos ou nos nervos, quem tem dores crônicas, quem tem crises convulsivas ou epilepsia, quem tem distúrbios relacionados com a memória, seja a memória no adulto ou então no idoso, que está mais relacionada com um quadro de demência, infecções do sistema nervoso central, como por exemplo meningite. Então, todas essas são doenças que o neurologista ele atua e ele está capacitado para diagnosticar e tratar. Quais são os sintomas realmente mais usuais que as pessoas têm, que elas conseguem dar aquele primeiro pontapé em dizer assim, eita, eu preciso procurar um especialista da neurologia? No nosso consultório, os sintomas mais comuns geralmente são relacionados com memória. Outro sintoma comum está relacionado com queixas de dores, geralmente dores em região da cabeça, dor no pescoço ou dores na coluna. E outra queixa bem comum no consultório do neurologista está relacionada a desmaios. O desmaio ele tem diversas causas, que o termo médico que a gente chama é síncope. Tanto tem causas cardiológicas como tem causas neurológicas. Então é bem comum esses 3 sintomas chegarem no consultório do neurologista. Como são sintomas básicos que a gente não dá para saber qual a causa,
a gente começa a fazer a investigação, a anamnese, que é a entrevista médica, pede alguns exames complementares para poder fechar o diagnóstico e acaba chegando na doença final para poder iniciar o tratamento. Que bom. E me explica um pouco sobre o que é de fato o distúrbio do sono. Bom, os distúrbios do sono, eles podem se apresentar de basicamente 3 formas. Ou você dorme demais, ou você dorme menos, tem dificuldade de dormir, ou durante o seu sono você tem problemas. Então os distúrbios do sono, eles se apresentam dessas 3 formas e, como consequência, eles provocam prejuízo no funcionamento diário do portador daquele distúrbio do sono. A gente tem diversas causas de distúrbios do sono. A gente precisa de uma anamnese, uma entrevista bem detalhada para poder entender o que está acontecendo com o paciente. Aparentemente parece ser simples, aquele paciente que ele não consegue dormir, que ele tem uma insônia, mas na verdade a gente tem que saber direitinho se é realmente uma insônia, se ele está com sono desregulado, se ele tem uma irregularidade do sono, se ele está trocando o dia pela noite, ou então se ele está fazendo um cochilo à tarde e aí quando chega a noite ele não tem sono para dormir. Então a queixa de sono ela é fácil, mas para investigar é preciso ter um pouco mais de atenção e cautela para poder a gente iniciar o tratamento do paciente. Exatamente, porque às vezes só uma insônia pontual ela não vai caracterizar um problema maior. Não necessariamente. A insônia pontual, né, a gente chama insônia aguda, que é aquela insônia que você pode ter uma semana que você está mais preocupado, que você está mais estressado, que você está passando por uma dor na coluna, está tendo aquela insônia. Então muitas vezes a gente faz algumas medidas pontuais também. Não necessariamente precisa aquele tratamento mais crônico, mais contínuo, né? E uma simples gastrite pode causar uma insônia. O portador daquela dor no estômago, ele pode se incomodar no período noturno e pode ter uma insônia pontual. Então, a gente vê que sono a gente correlaciona com tudo. Faz uma investigação completa, pergunta sobre tudo para poder tentar identificar o que está causando aquilo ali. É normal, doutor Tiago, as pessoas terem dores de cabeça constantes, tipo rotineiras? Não é normal. Não é normal. Boa parte da população já teve episódios de dor de cabeça. A dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional, que é aquela cefaleia relacionada com o estresse. A cefaleia, o termo cefaleia é o termo médico que a gente utiliza para dores de cabeça. E dor crônica na cabeça está relacionado ou com uma enxaqueca crônica ou com uma cefaleia crônica. E necessita de um tratamento, né? Geralmente um tratamento ele pode ser temporário ou contínuo, associado a medidas comportamentais e não farmacológicas. A dor crônica também ela pode estar associada ao uso excessivo, ao abuso de analgésicos convencionais, como por exemplo dipirona, paracetamol, diclofenaco. Então são essas algumas causas de dores crônicas. Não é normal ter dor crônica todos os dias. Porque às vezes as pessoas até se adaptam a essas dores, né? Como se elas fizessem parte do seu dia a dia. Sim. Eu já escutei gente dizer assim, olha, todos os dias, 2 horas da tarde eu tenho uma dor de cabeça. Então, uma dor de cabeça programada, né? Então, isso vai se transformando muitas vezes naquela... Até no fator psicológico mesmo, de você não ter, mas achar que está sentindo. Sim. Como é que diferencia isso? Cai no costume, né? Cai no costume e às vezes não faz o tratamento adequado, aquele tratamento mais apropriado para aquele tipo de dor de cabeça. E o paciente ele começa a conviver com aquilo ali. Daí começa a ter problemas de humor, começa a ter problemas no próprio sono, começa a ter dificuldade no relacionamento com os colegas de trabalho, na produtividade, começa a ter problemas em casa, né, no relacionamento familiar, porque aquela dor ela começa a incomodar, ela começa a irritar. E o paciente acaba não procurando ajuda, vai levando aquilo ali, se torna um problema crônico, e quanto mais crônico fica, mais difícil fica de tratar. Porque reverter todo aquele processo vai ser um pouco mais demorado, um pouco mais trabalhoso.
Geralmente a gente, na fase inicial de investigação disso aí, a gente pede exames para poder descartar alguma doença mais grave. Algum tumor, ou então alguma lesão que está expandindo dentro do cérebro e está causando alguma dor. Alguma neuralgia, inflamação de algum nervo. Então a gente faz essa investigação inicial. Quando a gente não encontra nada disso, nenhuma alteração nesses exames, aí a gente chama isso de dor de cabeça primária. Dor de cabeça primária que ela não tem uma causa específica. O paciente chega muito no consultório e ele pergunta de onde vem essa dor. Ela não tem uma causa específica. A enxaqueca não tem uma causa específica. A enxaqueca a gente costuma dizer que ela tem um componente genético. Se for ver a história familiar dos seus antecedentes, alguns tinham a enxaqueca. E aí é a explicação que a gente dá para os pacientes. A cefaleia tensional, ela está relacionada com estresse, com ansiedade. Então, se você está estressado todos os dias, se você está ansioso todos os dias, a tendência é que essa sua dor de cabeça ela se cronifique também. Então, é assim que a gente começa a fazer essa diferenciação. Entendo. E qual é a relação entre o distúrbio do sono e o comportamento humano? Quando a gente fala de sono, ele tem algumas funções, né? Tem diversas funções, desde aquela função de restauração de energia, até a função de liberação de hormônios, como por exemplo o hormônio da melatonina, o hormônio do crescimento. E o sono está relacionado também com a regulação do humor, com a regulação das emoções. Então, durante as fases do sono, numa dessas fases, ocorre uma reestruturação de substâncias químicas, como por exemplo serotonina, acetilcolina, e no dia seguinte a gente precisa dessas substâncias para poder passar o dia bem regulado. Então é comum, após uma noite de sono mal dormida, ter um limiar de estresse reduzido. Por exemplo, aquele barulho que não te incomodava, aquele comportamento daquela pessoa que não te incomoda, você está habituado com isso. Com uma noite de sono mal dormida, esse limiar de estresse cai. Então aquele barulho passa a ser incômodo para você. Aquele comportamento daquela pessoa que está ao seu lado, que todo dia você convive com ela, e após uma noite de sono mal dormida, você começa a se irritar com aquele comportamento. Então tem um componente de regulação das emoções. Tem um estudo interessante que ele fala que durante o sono REM, que é um tipo de sono, a gente ocorre é como se fosse um processo de apagar as memórias ruins, aquelas memórias traumáticas. Se você não dorme bem, diminui a quantidade desse sono REM, consequentemente, você não faz aquela limpeza dessas memórias ruins, aquelas memórias traumáticas. Então o sono também tem esse componente psicológico aí. Seriam os pesadelos? Não, na verdade não. Os pesadelos, eles são... Enquanto a gente está nessa fase do sono REM, o cérebro está desincronizado. Então a gente começa a ter pensamentos distantes da realidade, que são os pesadelos, né? Que são os sonhos. Os sonhos, na verdade, são os pesadelos mais intensos, com sensação de fuga, de medo, né? De perigo. Os pesadelos, eles, na verdade, numa visão mais neurológica, mais biológica, eles não condizem com o que com a realidade. Eles não condizem com a realidade. Tem a visão mais psicoanalítica de Freud, né? Que ele correlaciona os sonhos e os pesadelos com aquilo que você já passou. Mas, na verdade, a visão biológica, a gente não dá tanta essa explicação psicanalítica porque o cérebro está completamente desorganizado naquele momento. Então, não faz sentido você dar uma explicação real para aquilo ali se o cérebro está desorganizado. Ou dá até mesmo significado, né? Exatamente. Por isso que a psicologia, a TCC, ela traz os sonhos como pensamentos automáticos, né? E são realmente aleatórios. E que não tem correlação nenhuma com vai acontecer aquilo, né? Até porque a gente culturalmente tem muito essa questão de que, sonhei com isso, então vai acontecer. Exatamente. A gente acha que é uma premonição, né? Isso. Na verdade não é. Na verdade você já está pensando aquilo ali o dia inteiro. Você já está tensionado, pensando naquilo que pode estar acontecendo. E aí acaba quando você está dormindo, você sonha, bagunça tudo. Aquele fato que você estava pensando em acontecer pode ou não acontecer, quando acontece você correlaciona, sonhei.
né? É mais uma coincidência. Exatamente. Olha, gente, tá vendo? Esclarecendo para vocês as questões desses pesadelos, que muitas pessoas veem e tem ainda essa cultura mesmo de achar que, olha, sonhei isso, então vai acontecer. Então, olha aí a neurologia explicando, né, bem de forma objetiva o que é que acontece com esses pesadelos. Então, fiquem ligados nisso. Muito bom, viu? Então, como é que a gente tira essa disfuncionalidade que a nossa vida ela é realmente impactada com essa questão desse sono desorganizado? Tem algumas dicas, né, que a gente recomenda para os pacientes e para todo mundo para melhorar a qualidade do sono. O principal é rotina. A rotina de sono, aqueles horários, manter os horários regulares, não fugir muito durante os finais de semana. E outro conselho que eu dou para os meus pacientes é o ambiente do sono. Um ambiente adequado, um ambiente que propicie o sono. Não um ambiente, o quarto com barulho, o quarto com a iluminação inadequada, um quarto em que você faça diversas atividades como se alimentar, trabalhar, comer na cama, por exemplo. É trágico isso aí. Porque o seu cérebro ele começa a vincular a cama com a atividade da alimentação e o sono. Então, quando você deita na cama, o cérebro vai pensar, ou ele vai comer ou ele vai dormir. Então, isso começa a atrapalhar o sono. Todas essas medidas que a gente se utiliza para poder regular o sono, melhorar a qualidade do sono, criar o ritual e a rotina do sono, elas ajudam a diminuir os prejuízos que os distúrbios do sono causam. Então, todo paciente que tem distúrbio do sono, a gente sempre recomenda essas medidas. No meu consultório eu tenho um folhetinho que eu entrego para os pacientes, onde está tudo detalhado, ponto a ponto, para poder eles seguir essas orientações. E eu sempre peço para começar pelo básico. Eu não sou rígido nem extremamente rigoroso com o paciente para, siga tudo isso aqui. Geralmente eu começo pelo básico, peço para ele seguir 3 ou 4 pontos, foca nesses 3 ou 4 pontos. Só vai para a cama se for para dormir, mantém o horário regular, desliga todas as luzes, ambiente com a temperatura e a cama confortável. Depois a gente vai vendo os outros pontos. Então, tudo isso vai ajudar a diminuir o impacto da disfuncionalidade do sono. E quando a gente escuta aquelas pessoas dizerem assim, olha, para que eu consiga dormir eu tenho que ler um livro. Ou então eu vou assistir TV. Hoje, geralmente, a maior parte, acredito eu, que dos quartos hoje tem uma TV. Então, as pessoas estão assistindo, as pessoas estão lendo livros, e principalmente estando com celular, né? E, segundo as pessoas, esses fatores fazem com que o sono venha. Isso é real? É real, é real. É um mecanismo de associação, né? Isso acontece com crianças, né? O criança só dorme quando o pai vai para o quarto e conta uma historinha, faz um carinho, um cafuné. Com adultos também isso acontece. Algumas atividades em algumas pessoas, elas provocam uma sensação de relaxamento. E a rotina e o ritual de ela fazer aquilo ali vai causando aquela sonolência. Então, a atividade de leitura, por exemplo, em algumas pessoas, dependendo da leitura, desde que seja uma leitura mais relaxante, pode causar sono. Né? Causa aquela sonolência que ela vem de forma lenta e gradual. A questão da televisão, a gente tem que analisar de forma individual, pessoa por pessoa, porque a televisão para um pode gerar uma sonolência e a televisão para outra pessoa, ela pode gerar uma insônia. Às vezes a gente tem casais que dormem na mesma cama, em que um tem uma tendência a dormir com a televisão e o outro perde o sono com a televisão ligada. Então, ou chega no meio termo, ou então cria estratégias, por exemplo, colocar a televisão para desligar a partir de tantos minutos. Então é comum, acontece essa associação que você falou. Em relação ao celular, isso é um tema que é bem discutido hoje em dia. A gente sabe que o celular ele tem uma iluminação que emite uma frequência de luz que ela diminui a produção de melatonina e dá insônia. Porém, é comum hoje em dia todo mundo ter um smartphone e utilizar esse smartphone na cama quando deita.
Seja para ver redes sociais, seja para estar conversando com alguém. Antes, alguns anos atrás, a gente recomendava não utilizar mais. Hoje a gente deixa um pouco, de forma permissiva, sob limites, o uso do telefone na cama. Porém, tem algumas dicas que a gente dá para os pacientes também para poder reduzir o dano disso aí, que é colocar um filtro de luz no telefone, diminuir ao máximo a luminosidade, não ficar utilizando no celular durante o período noturno deitado na cama, jogos ou então redes sociais em que tenha muita mudança de tela, por exemplo, o TikTok, onde você vai passando, vai rolando shorts do YouTube ou então o Reels do Instagram. Você começa a rodar muito a tela, isso começa a fazer estímulo com a liberação de neurotransmissor, isso vai acabando tirando o sono. Então você pode utilizar o celular para escutar uma música, você pode utilizar o celular para ver um filme, você pode utilizar o celular para estar conversando com alguém, desde que sejam atividades relaxantes. Então a gente está começando a aceitar mais essa cultura de utilizar o celular na cama, agora com limitações, como eu expliquei anteriormente. Entendendo que existe uma variação de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, se for uma pessoa mais ansiosa que chega para ir mexer nas redes sociais na cama, já pronta para dormir, a tendência é você realmente... Exatamente. E dormir. O celular é um termômetro, né? Exatamente. O celular é como se fosse um termômetro de que a ansiedade está exacerbada. E o impacto que eu também tenho percebido muito nesses últimos anos, principalmente depois que a tecnologia ela tem crescido muito, é as pessoas elas não soltam mais o aparelho, né? Literalmente. Então a gente escuta muitas coisas sobre, olha, eu não consigo dormir sem o meu celular estar perto. Então muitas pessoas dormem ou com ele na mão mesmo, ou dormem com ele em cima da barriga, ou no travesseiro, do lado. E muitas vezes a gente escuta algumas coisas do tipo, o celular ele emite uma radiação, o celular perto de você pode causar algum dano neurológico. Até que ponto isso é verdade ou não, doutor? Olha, pelo que eu sei, a gente não tem nenhuma comprovação de que as ondas emitidas pelo celular possam causar algum dano neurológico. Os riscos estão relacionados com a parte de eletricidade, com o aparelho ligado na tomada, o risco de choque elétrico ou fogo, né? Mas pelas ondas, até que eu saiba, não tem nenhuma correlação definida sobre isso ainda não. Entendo. Ótimo esclarecer, né? Para que as pessoas possam entender isso. Quando tem muita gente que ronca, o ronco é algo muito usual na vida das pessoas, né? Qual é a relação desse ronco com esse distúrbio do sono? O ronco é um distúrbio do sono, né? A gente tem um ronco primário, que é aquele ronco puro, e o ronco nada mais é do que a vibração das cordas vocais, quando a gente está dormindo, que emite um barulho que, na maioria das vezes, incomoda quem está do lado. Quem ronca não escuta, porque quando você ronca é porque você já está num sono um pouco mais profundo, então você não vai lembrar. Porém, o ronco, ele tem consequências, e as consequências do ronco, muitas vezes, está associado com as mesmas consequências da apneia do sono. O ronco ele anda coladinho com a apneia do sono. O que é a apneia do sono? São pausas na respiração, ocorrem obstruções na região da laringe, né, da faringe, e essas pausas na respiração diminuem a passagem do oxigênio até os pulmões, consequentemente diminuem a passagem de oxigênio até os órgãos vitais, como o cérebro e coração. Então, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de arritmias. Então, essas são as consequências do ronco. O ronco primário, aquele que você tem só o ronco e não tem a apneia, também aumenta a mortalidade cardiovascular. E tem tratamento. O ronco tem tratamento. Tem modalidade cirúrgica e tem modalidades não cirúrgicas. E a apneia do sono é aquele estágio que às vezes você está dormindo até num sono profundo e você acorda às vezes pensando que está se sufocando? Sim, pode acontecer isso durante o sono de quem tem apneia do sono. A concentração de oxigênio cai, a concentração de gás carbônico sobe tanto que ela precisa acordar o cérebro para poder o cérebro acordado fazer com que você respire. Né? Então, por isso que tem aquele susto, aquele espasmo, né? Exatamente. Aquele movimento brusco no período noturno para poder restabelecer aquela respiração. Detalhe, as pessoas sempre me perguntam, né? A apneia do sono mata? Não. Você não vai morrer enquanto está dormindo, não é assim.
né? Por conta desse mecanismo de proteção do cérebro. Você parou de respirar, o cérebro ele tem um mecanismo de proteção que ele acorda e faz com que você respire. Você não vai morrer dormindo. Porém, a consequência vem daqui a 10 anos. Você ter um infarto, ter um AVC, e isso pode acontecer enquanto você está dormindo. E é incrível porque as pessoas ficam muitas vezes com medo de dormir. Sim. Porque elas desencadeiam esse fator de insegurança. Eita, e se eu for dormir e morrer? Porque quando acordam já se sentindo sufocadas, né? Sim, sim. Tem até um termo que os especialistas em sono estão utilizando hoje em dia, que é o COMISA, que é a insônia junto com a apneia do sono. Então, o paciente com apneia do sono, ele já tem aquelas consequências durante o dia, com uma fraqueza, uma astenia, né, uma fadiga, falta de concentração, sintomas depressivos. Quando chega no período noturno, no horário de dormir, ele apresenta uma insônia. Então, ele tem a insônia junto com a apneia. Uhum. Então, pode ser a explicação para isso que você falou aí. É bem comum isso acontecer. Nesse caso, a gente trata os dois. E tem que procurar tratamento, né? Porque senão você vai viver uma vida toda se sentindo inseguro em relação àquilo que realmente pode ser resolucionado, né? A medicina tem avançado muito. E a medicina do sono hoje, que é uma especialidade que tem crescido muito, tem tratado todas essas questões, né, doutor? Sim, sim. A medicina do sono é uma especialidade relativamente nova como especialidade, mas os médicos já tratavam os distúrbios do sono desde antes. E a gente divide a medicina do sono em 6 grandes grupos de distúrbios do sono. A gente tem o grupo das insônias, tem o grupo dos problemas respiratórios do sono, tem o grupo relacionado com os transtornos do ritmo do sono, tem o grupo relacionado com as parassonias, que aí entra pesadelo, entra o sonambulismo, entra o terror noturno, que é bem comum em criança. Tem outro grupo de distúrbios do sono também, que são os grupos das doenças do sistema nervoso central, que é bem mais raro, na prática a gente não vê muito. Que um exemplo deles é a narcolepsia, que é um distúrbio do sono onde o indivíduo ele apresenta sonolência excessiva, ele tem episódios de sonolência, a gente está conversando aqui e de repente ele começa a dormir, é um sono irresistível. Então esses são os grandes grupos de distúrbios do sono. Cada um tem um tratamento específico, tem uma modalidade de tratamento. A especialidade de medicina do sono hoje, ela tem uma academia, uma associação que representa os profissionais de medicina do sono aqui no Brasil, e a gente vê que tem um apelo hoje em dia para distúrbios do sono. E eu costumo brincar, sabe por quê? Porque se você viveu 60 anos, um terço da sua vida você passou dormindo. Ou seja, 20 anos você passou dormindo, mais 20 trabalhando e mais 20 descansando, né? Então, olha a importância do sono. Olha a importância do sono. A gente passa um terço do período da nossa vida dormindo. Então, tem que ter uma importância esse período. Claro. E como a gente se fala muito hoje a gente tem aí a internet que tem muitas informações, mas muitas vezes muitas informações errôneas, né? Que não tem base científica nenhuma. E a gente precisa entender que o sono, ele realmente regula as nossas emoções e nós precisamos ter horas desse sono dormido. O que é que a neurologia hoje diz, a medicina do sono diz que é o ideal para que o indivíduo ele durma tantas horas para que ele possa se refazer, se sentir bem no dia seguinte? Existe uma recomendação da quantidade de horas. A recomendação da Academia Brasileira, da Academia Americana de Sono, é de 7 a 9 horas de sono. Isso vai respeitar a individualidade de cada um. Existem algumas pessoas que são os dormidores curtos, que eles dormem 6 horas ou 5 horas e se sentem bem. Tá? Durmo 5 horas, durmo 6 horas, sinto ótimo, não tenho um problema de humor, não tenho um problema no trabalho, irritabilidade, não tenho nada. Tudo bem. Isso não tem nada até aí. Porém, essas pessoas que dormem de 5 a 6 horas, elas morrem mais. Elas morrem mais. De quê? De eventos cardiovasculares. AVC e infarto, principalmente. Então, hoje, a gente recomenda a tratar essas pessoas.
Eu durmo 6 horas, mas tô ótimo. Tem que tratar. Exatamente. Tem que tratar. Porque a mortalidade é maior do que a população geral. Eu já cheguei a ouvir pessoas dizerem assim, que dormem 4 horas por dia e tá ótimo. E é por dia, tipo, não tira aquele cochilo depois do almoço, não conseguem dormir mesmo. Agora dizem assim, não é porque eu não tenho sono. Acontece. É o dormidor curto. O termo para isso aí é chamado dormidor curto. Uhum. E muitas vezes a gente também escuta as pessoas dizerem assim, mas dormir tanto pra quê? A vida tá passando e eu vou perder a metade da minha vida dormindo? Isso aí é uma queixa que chega no consultório, que é perca de tempo dormir, que Exatamente. O sono está relacionado com a falta de produtividade. Isso. Para mim é o contrário. Né? Uma boa noite de sono com qualidade, você produz mais no dia seguinte em menos tempo. Uhum. Você pensa melhor, você toma as melhores decisões. Né? Você toma as melhores decisões. Tem vários testes, vários estudos feito com profissionais que trabalham com máquinas, com juízes ou com pessoas que tomam decisões, que uma noite de sono mal dormida, você diminui a sua percepção da realidade e diminui também a sua capacidade de resolução e julgamento de problemas. Exatamente. Então, vou uma usar simples prova, né, doutor? Uma prova, que exatamente. A gente faz. Exatamente. Tem estudos recentes, é difícil colocar esse estudo na prática, mas como ele foi realizado, eu gosto de citar ele, que estudar e dormir um cochilo em seguida está relacionado com a sedimentação daquele conteúdo. Óbvio que na prática não dá para fazer isso. Né? Ficar fazendo cochilos ao longo do dia toda vez que você estuda ou tenta aprender alguma coisa nova. Senão aí vai entrar em divergência com aquilo que eu falo da rotina do sono na noite. Isso. Mas isso é só para provar e para mostrar o quão o sono é importante na consolidação de eventos em memória. Exatamente. E aquela galera hoje que tá aí para fazer concurso e que ainda contratam coaches, né? E que os coaches, eles dizem assim, durmam estudem enquanto os outros dormem, né? Como é que você enxerga isso? Essa questão dessa produtividade hoje, que ela acontece de uma forma exacerbada, junto também com esse nosso tempo que, pelo menos aparentemente, ele tem passado mais rápido. A gente tem que ter cuidado com isso aí. Tem que ter cuidado com esses aconselhamentos, porque, como eu falei, o sono está relacionado com a consolidação da memória, e à medida que a gente priva o sono, a gente fica desatento. A gente está aí num tema bem comum hoje em dia, que é o TDAH, né? Que é a falta de concentração, dificuldade de manter o foco. Muitas vezes tem um distúrbio do sono associado. Então tem que ter muito cuidado com essas recomendações de você privar o seu sono para você estar estudando. Primeiro, que o melhor período para você estudar é no período diurno. Né? Aquele período que você acorda. É um período que você tem uma maior facilidade para adquirir novas informações. Quem está estudando para concurso, quem está estudando para passar numa prova, ele precisa absorver aquele conteúdo que está sendo repassado para ele. Então, uma noite de sono bem dormida, uma mente estável, né, com um humor preservado, níveis de ansiedade aceitáveis, é essencial para poder você manter esse aprendizado. Então, recomendo dormir bem. O sono é fundamental para os concurseiros que estão aí almejando uma aprovação. Exatamente. Até porque sua mente, ela precisa estar descansada, né? Sim, com certeza. Então, cada vez que você agregar mais informação, cada vez que você tiver nessa correria persistente de entender que, eu vou ter que fazer mais, a gente vai ter realmente essa tensão aumentada, né? Com certeza. E aí o que a gente tem recebido muito no consultório hoje é aquela pessoa que chega e diz assim, olha, minha memória está muito ruim e eu tenho TDAH. É bom porque às vezes os nossos pacientes já chegam com diagnóstico, né? Então facilitam a nossa vida, ou complicam, né? Então já chegam com essa questão de, olha, minha memória está muito ruim, eu tenho TDAH. A relação do TDAH e a memória está relacionada só a isso mesmo? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que tem uma combinação de sintomas. E existe uma pressão da sociedade
para desempenho cognitivo, né? Desempenho cognitivo no trabalho, nos estudos, nas tarefas domésticas, desempenho cognitivo para você estar sempre otimizado em tudo. E acaba que a gente não consegue, no dia a dia, manter a concentração, manter o foco em tudo ao mesmo tempo. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em todas as atividades. A gente tem algumas atividades que a gente é melhor e outras que a gente é pior. Então isso abre espaço para as pessoas encontrarem uma resposta, que a resposta é dizer que tem um TDAH. E o TDAH e os sintomas da atenção, aí eu não vou falar do TDAH, mas vou falar da atenção. O que é a atenção? É a capacidade de você manter o foco numa determinada atividade, aquela concentração, o direcionamento. Isso é a atenção que a gente fala. Esse domínio cognitivo, a atenção, ele é muito prejudicado por um sintoma que é bastante comum, a ansiedade. A ansiedade deixa você sem atenção, deixa você sem foco. Claro. Outros distúrbios também que causam prejuízo na atenção: falta de sono, depressão, outro distúrbio psiquiátrico, problema na tireoide, por exemplo. Então, tudo afeta a sua atenção. Se você está em casa com um familiar seu doente, ou então se você está em casa ou fora de casa, no trabalho, com pensamento naquela conta que você tem que pagar e você não tem o dinheiro para pagar, tira a sua atenção. É TDAH? Não necessariamente. O TDAH a gente tem que ver a história do paciente. Desde a infância. Desde a infância. Né? Se não me falha a memória, o critério utilizava 8 anos de idade, mas subiu agora para 12 anos de idade. Os sintomas têm que iniciarem na infância, pelo menos com 12 anos de idade. Isso. Então você tem que ver toda a história. É muito difícil um TDAH começar no adulto, como a gente chega e vê no nosso consultório. Outra coisa que confunde o TDAH também é aquela pessoa que ela entra numa atividade e aquela atividade não é do interesse dela, não dá prazer, não dá recompensa. Obviamente ela não vai conseguir manter o foco, a atenção naquilo ali. Se aquilo não dá prazer, aquilo não é interessante para ela, acontece muito. E aí as pessoas, como eu falei, tentam uma resposta, e a resposta é cai no TDAH. Exatamente. Porque parece que hoje ter um diagnóstico parece que se torna mais fácil, é justificável, né? Exatamente. É como se você tivesse um motivo para aqueles seus sintomas e aí você relaxa, tá bom, é o TDAH. Aí outro problema grande que é gerado em torno disso é a busca das pessoas em torno dos psicoestimulantes. Bem lembrado. Isso é um ponto bem importante. Vale lembrar que os psicoestimulantes são compostos que são derivados de anfetaminas, né? E esses compostos eles causam uma sensação de bem-estar, uma sensação de empoderamento. Então aquela pessoa ela se sente bem utilizando aquele medicamento. Então tem que ter cuidado, porque isso pode levar ao vício, ao abuso, ou uma falsa sensação de que você está pleno, onde na prática não faz diferença nenhuma. A gente já tem vários estudos. Pessoas que não têm TDAH e utilizam os estimulantes, elas acham que estão bem, que está tendo um melhor desempenho, mas quando você vai ver os testes cognitivos, não tem diferença. Diferente daquele que tem o TDAH e toma a medicação, ele realmente tem uma melhora nos testes cognitivos. É incrível. O desempenho ele muda completamente, né? Até você realmente se equiparar e entender que muitas vezes o nosso comportamento ele é também um estimulador funcional daquilo que nós precisamos ter para a nossa vida diária. Né? Então, dormir mais cedo, se alimentar bem, fazer atividade física. A relação, doutor Tiago, da atividade física para o nosso cérebro, qual é? O que é que traz de benefício? Atividade física é essencial. Durante a atividade física ocorre a liberação de neurotransmissores, neurotransmissores relacionados com o humor, relacionados com o controle da dor, as endorfinas. E a atividade física, ela também ajuda no sono. Óbvio, não é para realizar atividade física próximo do período de dormir, porque senão você vai ficar estimulado. Mas realizar uma atividade física rotineira faz parte da recomendação de todo paciente que entra no meu consultório. Atividade física, parte do sono e manter um estilo de vida saudável. E esse senso comum que a gente tem muito de que vou fazer atividade física, fui para academia, passei 1 hora, 2 horas malhando e fiquei morto, fiquei cansado, exausto, não tenho mais força para nada. É verdade? É verdade, geralmente na fase inicial. Depois se torna prazeroso.
E o que eu recomendo para os meus pacientes? Qualquer atividade física. Não, que gere prazer. Eu não gosto de academia. Tudo bem. Vai correr, vai jogar um esporte coletivo com bola, vai fazer qualquer atividade física. Desde que faça uma atividade física que acelere o seu coração, faça com que você fique suado, né? Você gaste energia. Mas pode ser qualquer uma, individual ou coletiva. Entendo. Na questão, doutor Tiago, dos AVCs, que a gente tem visto hoje de forma bem comum, me fale um pouco sobre o acidente vascular cerebral ou encefálico. O AVC tem dois tipos, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. AVC isquêmico é quando tem uma obstrução da passagem de sangue na circulação do cérebro, e aí o sangue não chega até os neurônios e aquelas regiões dos neurônios acometidas elas morrem. E o AVC hemorrágico é que ocorre um rompimento do leito arterial que irriga determinada região do cérebro, e esse rompimento extravasa sangue, também causa prejuízo na irrigação final com a morte de neurônios. O mais comum é o AVC isquêmico. E quando se tem um AVC isquêmico, tem o tratamento na fase inicial, na fase aguda, que ele deve ser prontamente realizado quando disponível. Tem o tratamento de suporte e a investigação da causa do AVC. É o mais importante, porque um dos maiores riscos de você ter um segundo AVC é ter tido o primeiro. Quando a gente identifica a causa do AVC, seja ela pressão alta, seja ela uma arritmia cardíaca, seja ela um trombo que tem dentro do coração, a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura ou placas de gordura, seja no pescoço ou dentro do cérebro, quando a gente descobre essa causa, a gente faz o tratamento específico. Em relação ao AVC hemorrágico, as causas são parecidas também, como distúrbios da coagulação ou então como uma pressão alta, sem um controle adequado, malformação arterial, aneurisma, todos esses são causas de AVC. AVC é uma doença séria, AVC é uma doença comum, AVC é uma doença que ela deixa muito sequela, deixa o paciente acamado, com prejuízo na fala, se não levar o paciente a ter um óbito, a falecer, né? Então, é uma doença neurológica, bem comum na prática, todo médico sabe fazer as medidas iniciais para o AVC, está na formação de todo médico, e a prevenção é o melhor caminho. Como é que se dá essa prevenção? Hoje, a principal causa de AVC é a hipertensão arterial sistêmica, né, a pressão alta. Então, fazer um rastreio em pacientes de risco é essencial. Estilo de vida saudável, né, com a realização de atividades físicas, controle do tabagismo, controle de obesidade, tudo isso ajuda a prevenir o AVC. Pessoas que têm o histórico familiar de AVC devem realizar uma investigação para saber se não tem alguma mutação de algum gene ou alguma tendência a formar coágulos, para poder iniciar prontamente o tratamento e assim prevenir o AVC. Entendo. Em relação à vacina da Covid-19, com as coisas que a gente escuta hoje, muitas pessoas falarem, eu acredito que a vacina trouxe essa questão de aumentar o índice de AVCs ou até infartos mesmo nas pessoas. O que é que a medicina diz sobre isso? Não tem relação. Não existe essa relação da vacina com o aumento do índice de AVC ou infarto. O que existe é que o Covid aumenta a coagulabilidade do sangue, aumentando a chance de você ter um AVC. A doença e não a vacina. Entendo. Então, as pessoas elas devem ficar despreocupadas em relação a isso. Sim, completamente despreocupadas em relação a isso, não tem relação nenhuma. Perfeito. E como é que a gente vai começar a entender que essas relações da nossa funcionalidade, dessa vida que a gente precisa ter em relação ao sono, à nossa qualidade de vida, ela precisa ser de fato feita? A gente precisa primeiro adoecer para que isso aconteça? Não. Essas medidas elas já têm que ser colocadas em prática, são estilos de vida, né? Estilos de vida que aumentam a longevidade da gente. Então, você começar a cuidar disso aí desde criança já é um estilo de vida saudável que você colherá bons frutos na idade adulta. Eu tenho pacientes crianças que chegam no consultório trazido pelos pais com queixas de insônia.
Eu sempre tento inicialmente fazer as orientações comportamentais antes de entrar com medicação. E uma das primeiras medidas que deve ser realizada para regular o sono da criança é colocar a criança para dormir no seu cantinho, ensinar ela a aprender a dormir sozinha. Sono é uma conquista. O sono começa quando a gente acorda. Então o sono ele é uma conquista, a gente tem que aprender a dormir bem. Inicialmente sem medicamentos. Quando fica sem controle, a gente entra com medicamentos, geralmente de forma transitória, ou, se for o caso, em casos mais extremos, de forma contínua. Mas a gente deve ensinar as crianças a começarem a dormir cedo. A Academia Brasileira de Pediatria a Academia Americana de Pediatria recomenda que as crianças já podem dormir no seu quarto entre 1 a 3 anos de idade. Isso faz parte do processo de quebrar aquele vínculo de dependência com o pai. Então isso já ajuda. Então, desde criança, já começar a ter o hábito, de dormir sozinho. Senão vai ficar com aquela dependência, seja ela emocional, uma dependência do ambiente, do quarto, daquela segurança que você está no quarto dos pais. Então, começar desde cedo. Que também não esperar chegar a doença. Exatamente. E que acaba atrapalhando o sono, né? Essa questão da insegurança, né? A relação do sono com a insegurança, que eu vejo muito. Eu também atendo crianças e muitas vezes as crianças dizem: eu não durmo só porque eu tenho medo de monstro. Eu não durmo só porque eu acho que eu vi um vulto, né? Essa questão de colocar a criança para dormir sozinha é também trabalhar essa independência, autonomia, para que eles entendam que tudo isso são pensamentos negativos, né? Que o medo ele gera na cabeça da criança. Sim, e o pai não vai abandonar a criança no quarto. Não é um abandono. O que eu recomendo é fazer um trabalho gradual. Coloca a criança no seu quarto e quando a criança tiver com medo de lhe chamar, você vai até lá, fica um tempo, fica um pedaço com ela, passa segurança para a criança. À medida que ela vai adormecendo, o pai retorna para o seu quarto. Isso é um processo de desmame. Assim como a gente recomenda o desmame de tela, a gente recomenda também o desmame daquela dependência do sono no quarto dos pais. E muitas vezes eu vejo que é muito mais difícil para os pais do que para a própria criança. Exatamente. O processo de sofrimento ele é natural, né? Desde que ele seja realizado de forma controlada. Se a criança não for sofrer agora, ela vai sofrer depois. E aí só que vai ser mais difícil. Exatamente. Vai ser mais difícil, porque ela já vai estar mal adaptada na questão do sono. Então, para ela tirar aquele vínculo, será mais trabalhoso. Muito mais. Então, a gente começa devagarzinho, enquanto ela é criança. Eu recomendo 2, 3 dias na semana. Escolher os dias para poder a criança sair do quarto. Dar recompensas, coloca um brinquedinho no quarto. Coloca algo que a criança gosta. E aí a gente vai fazendo aquele joguinho de troca que vocês psicólogos sabem bem como é que funciona isso aí. Exatamente. Já vi muitas crianças também, assim, que as mães relatam: minha filha não dorme. E assim, a criança não tinha chegado nem a 1 ano. E dizia: minha filha tem um sono péssimo, então ela está acordando o tempo todo. Com quantos anos, doutor Tiago, a pessoa já começa a investigar essa questão do sono? A criança até os 4, 6 meses de idade, ela tem um sono bem irregular. Ela dorme sem horários padronizados. A explicação para isso é porque não tem a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, de forma regular, acoplada com o nascer e o pôr do sol. Então, até 4, 6 meses, é comum uma criança ter um sono bem bagunçado, né? Não tem horário para dormir, dorme 10, 12 horas de sono por dia. Isso é normal, isso é fisiológico. A partir desse período, a criança já começa a ter uma produção regular de melatonina e a quantidade de sono ela diminui um pouco. Então, caso tenha alguma alteração, é necessário a gente fazer uma investigação. Um instrumento que eu utilizo no consultório muito importante é o diário do sono. Por que o diário do sono? Porque eu preciso ver dia após dia como que está o padrão de sono daquela criança, ou do adulto também eu utilizo. Não vale para mim aquele relato de uma noite de sono ou de uma forma generalizada como é que está o padrão do sono. Eu preciso saber dia após dia como é que está o padrão de sono do paciente para poder eu fazer uma intervenção. E aí essa criancinha que está com 1 ano de idade, está com dificuldade de dormir, como que é essa dificuldade de dormir? Ela dorme o dia inteiro e à noite fica acordada?
Ela dorme um pedaço de dia, um pedaço à tarde, um pedacinho à noite. Ela dorme à noite, mas o sono dela, ela fica agitada. Eu preciso entender melhor para poder saber o que é e fazer uma intervenção. Entendo, mas já pode ir para o processo de uma avaliação. Sim. O bebê, né? Sim, e não é porque é criança que não vai ter distúrbio do sono. Tem distúrbio do sono, claro. sim. Exatamente. Porque às vezes a gente tem muitas crianças inquietas, né? E que não conseguem ter horas de sono. Elas dormem pequenos espaços, pequenos intervalos e acordam. Sim. Né? E isso também precisa ser averiguado. Sim, precisa ser averiguado. E a gente já instituir um plano terapêutico para essa criança. E falando já sobre isso, sobre crianças, adolescentes, nós estamos quase retornando aí às aulas novamente, né? O ano letivo está para começar. E vamos encontrar problemas, né? Com as crianças e os adolescentes que passaram esses quase 2 meses de férias e muitas vezes eles desregulam totalmente o sono. Doutor Tiago, o que é que a gente faz para poder melhorar isso? Tem uma explicação para isso. Os adolescentes, fisiologicamente, eles têm um atraso do sono. Então, eles têm uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Por pressão da escola e da sociedade, as escolas começam às 7 horas da manhã. Então, os adolescentes, durante o período escolar, eles acordam por volta de 6, 6h30 para poder estar de 7 horas na escola. Então, essa pressão faz com que eles se ajustem a esse sono, a esse período de horário de dormir e acordar. Quando entra nas férias, eles assumem um ritmo próprio. Qual é o ritmo próprio? Dormir de 1 hora da manhã, acordar de 10 horas da manhã. Então, assumindo esse ritmo próprio, volta às aulas, tem aquele período de sofrimento inicial. O que eu recomendo? 1 a 2 semanas antes, começar a estabelecer o limite de horário para acordar. Eu prefiro começar estabelecendo um limite no horário para acordar do que falar, vai dormir mais cedo. Não adianta. Se ele só tem sono de 1 hora da manhã, eu chegar para ele, vá dormir mais cedo, ele vai deitar 10 horas na cama, ele vai ficar bolando na cama sem ter sono. Aí vai pegar o celular, vai pegar o computador, vai ficar, levanta, deita. Então, essa não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é limitar o horário de acordar. Então, aquele adolescente que está nas férias acordando 10 horas da manhã, eu vou pedir para ele, essa semana você vai acordar de 9 horas, na semana que vem você vai acordar de 8 horas e na outra semana às 7 para poder ir para a escola. À medida que ele faz isso, ele fica privado de sono, ele fica com um peso maior de sono no período noturno e ele aos pouquinhos vai dormindo mais cedo. Isso é um tema que gera discussão, Daisy. Algumas escolas nos Estados Unidos e em Portugal, por exemplo, já estabeleceram horários de início das aulas para adolescentes um pouco mais tarde, por volta de 8 ou até 9 horas da manhã, para poder respeitar esses horários que o adolescente tem uma preferência a ser mais tarde. Isso tem vantagens e desvantagens. Tem vantagens para eles, né, para os adolescentes, qualidade de vida, e tem desvantagens porque você causa uma quebra de toda a estrutura de funcionamento das escolas. Então, tudo tem que se readaptar. É um ponto a ser discutido. A gente precisa de mais tempo para poder discutir isso aí. Entendo. Realmente. E é algo que eu escuto muito, eu atendo muitos adolescentes e a maior parte relatam assim, de 7 horas, das 7, 8, eu estou dormindo na aula. Dormindo que eu não consigo sustentar a cabeça. Então, assim, é muito mais prevalente isso e muitas vezes eu vejo que também é independente dessa noite mal dormida. Né? Porque muitos dizem, não, eu dormi a noite toda, mas mesmo assim ainda tem esse sono diurno. Exatamente. O que pode fazer para compensar isso é você fazer um sono âncora, que a gente fala, né? Um sono de âncora. Pode ser no período da tarde. Logo após o almoço, alguns minutos após o almoço, dormir 2 horas. Que aí já desconta daquela necessidade de sono. Então, um exemplo, o adolescente ele precisa em média de 8 a 9 horas de sono. Se ele dormiu 7 horas no período noturno, de meia-noite até 7 da manhã, ele tem mais 2 para dormir ainda, ele pode dormir nesse período da tarde. Desde que não seja muito tarde, por exemplo, dormir de 5, 6 horas da noite. 5 horas da tarde até 6 horas ou 7 horas da noite. Porque aí vai atrapalhar mais ainda o sono final. Desde que ele durma mais cedo. Pode ser feito isso aí. O sono âncora pode ser feito também no intervalo da aula. 30 minutos. 30, 40 minutos. Desde que
a escola permita, né? E em alguns locais já tem até cabines de sono. No Japão, por exemplo, em alguns locais de trabalho já instituíram as cabines de sono. Essas cabines são literalmente cabines pequenininhas para você vai lá no ambiente de trabalho fazer um seu cochilinho de 40 minutos a 1 hora, pronto, volta. Melhora a produtividade isso aí. Que bom. Então quer dizer que dormir depois do almoço é bom? Sim. Quanto tempo? Até no máximo 45 minutos, 1 hora. É o limite. Porque muitas pessoas dormem muito, aí diz que quando acordam piores. Exatamente. Acorda pior porque é o seguinte, você dormir mais do que 1 hora, você vai chegar na fase do sono, aquele sono profundo, sono estágio 3, que a gente fala, que é o sono pesado, aquele difícil de acordar. E aí quando você acorda no meio dele. Então você acorda ainda, digamos, embriagado de sono. Então por isso que tem aquela sensação ruim. É a mesma explicação dos adolescentes que vão de 7 horas para a escola e ficam sonolentos nas primeiras aulas. Justamente porque eles ainda estão precisando finalizar aquele sono profundo. Ah, que massa. Na terceira idade, existe uma probabilidade dessa queda desse sono, dessa qualidade do sono na vida do idoso? Sim. À medida que a gente envelhece, existe uma tendência a diminuir a qualidade de sono. Diminui a quantidade de horas, né? O idoso dorme menos e diminui a quantidade do estágio profundo do sono. Então o idoso tem um sono mais superficial e com a menor quantidade de horas. É muito comum o idoso ele ficar deitado sem de fato estar dormindo efetivamente. Ele fica acordando várias vezes durante a noite. Isso é fisiológico. Agora, a partir do momento que isso começa a prejudicar, a gente trata. Entendo. Na doença de Alzheimer, doutor Tiago, tem uma relação muito gritante com a questão do sono? O sono pode ser um sintoma para o Alzheimer? Tem uma descoberta recente na medicina do sono, que é o sistema glinfático, que a gente fala. É relativamente recente. E esse sistema glinfático, ele é responsável por realizar a limpeza de impurezas de substâncias que são acumuladas na circulação do nosso cérebro. Qual o detalhe mais importante? O sistema glinfático ele só é ativado enquanto a gente está dormindo. Então, cada vez mais a gente tem visto estudos da correlação de um sono de qualidade com uma melhora cognitiva no longo prazo. Então, pessoas que dormiram melhor têm uma tendência a desenvolver menos distúrbios neurodegenerativos, como exemplo, o Alzheimer. Pessoas que dormiram com a qualidade de sono pior tiveram uma chance maior de desenvolver doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então a gente tem essa relação. Sem contar que o portador de Alzheimer também tem alterações no sono. Sejam parassonias com presença de pesadelos ou sonhos bem vívidos, sono fragmentado. O portador de doença de Alzheimer ele tem um sono mais fragmentado do que o habitual. O portador de Alzheimer numa fase mais avançada ele fica com um ritmo irregular de sono. Ele dorme várias vezes ao longo do dia e às vezes não dorme à noite. E, inclusive, um dos principais motivos de institucionalizar o idoso portador de demência é o sono. Por quê? Porque o cuidador, seja ele um filho ou algum companheiro, está em casa no período noturno dormindo e o portador da demência de Alzheimer ele está acordado, mexendo nas panelas, mexendo no quarto, gritando, falando, e isso é muito estressante. É um dos principais motivos de colocar os idosos com demência em instituições, distúrbio do sono. Quais são os primeiros sintomas que a gente deve averiguar para aquela pessoa que tem indícios de estar com o mal de Alzheimer? Até porque a gente hoje, culturalmente, a gente pensa o quê? Mal de Alzheimer está relacionado só à falta de memória. E não é, né, doutor? Não é só isso. O principal sintoma do Alzheimer realmente é a memória, principalmente a memória para fatos recentes. Então, aquele idosinho que tem demência de Alzheimer, que está começando o processo de demência de Alzheimer, ele não lembra o recado que foi dado para ele de manhã ou no dia anterior. Ele não lembra a refeição que ele comeu. Ele não lembra aquele vizinho ou então aquele familiar que foi na casa no dia anterior e ficou conversando por alguns minutos. Ele não lembra no dia seguinte.
E aí os cuidadores, eles costumam falar, mas ele lembra tão bem nas histórias do passado. Sim, é assim mesmo. É dessa forma, ele lembra nos mínimos detalhes as coisas que aconteceram no passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não é aí que está o problema é na memória recente. Então, por exemplo, o portador de Alzheimer, ele perde uma chave ou perde um objeto e ele não lembra de forma alguma onde aquele objeto está. Diferente de queixas de atenção, de falta de concentração, que a gente guarda o objeto e fica pensando onde que eu guardei, começa a procurar nos lugares e aí depois vem um insight na sua memória, guardei no tal gaveta, em tal armário. Você vai lá e acha. É diferente a memória do Alzheimer para essa que eu acabei de citar. No Alzheimer é como se ele apagasse. Ele não lembra que ele guardou. Aquilo ali não existe para ele. Nem procura. Nem procura. E outra queixa também comum na fase inicial do Alzheimer é se perder em locais conhecidos. Então, a padaria é 2 esquinas abaixo, vai toda semana na padaria e se perde no meio do caminho. Um local que ele está habituado, que ele sabe fazer esse local, sabe fazer esse percurso de forma meio que automática e se perde. Então isso é um fato que deve ser levado em consideração. E aí, à medida que a doença vai avançando, vão surgindo outros problemas, né? Dificuldade de realizar as atividades do dia a dia, dirigir, dificuldade na capacidade de realizar resolução de problemas, tanto na questão financeira como os problemas familiares. Então, tudo isso começa a avançar à medida que a doença vai progredindo. E como é que a família pode ajudar esse idoso nesse processo? Na fase inicial, a gente tem medicações que elas atrasam essa piora cognitiva do paciente. A doença ela vai continuar lá, ela vai continuar acometendo o paciente, vai progredir, porém a medicação ela melhora a qualidade de vida do paciente. Tem estudos que estão tentando criar medicações um pouco mais efetivas para evitar o Alzheimer, mas a gente não tem resultados tão positivos como a gente esperava. E a família vai dar esse suporte inicial, o suporte inicial de cuidados em relação ao paciente, promovendo uma melhora na qualidade de vida, dando a oportunidade de iniciar o tratamento. Eu sempre recomendo aos familiares não entrarem em conflito com o portador de Alzheimer. Não entra em conflito. Mas ele fica falando que veio um vizinho aqui e falou isso com ele. Não entre em conflito. Não entre em conflito, porque se entra em conflito vai estressar as duas partes. Só escuta. Só escuta, concorda, daqui a pouco vai passar, né? Então, são algumas dicas que a gente acaba falando no consultório. E principalmente quando esses primeiros sintomas aparecerem, né, doutor Tiago, que a família possa levar esse idoso para o tratamento. Sim, é importante levar para o neurologista para fazer testes cognitivos. A gente faz teste cognitivo no consultório para avaliar se esse paciente ele passa ou não nesse teste, se tem alguma outra alteração em exames laboratoriais, ou a gente pede uma tomografia para ver se não tem algo a mais que justifique esses sintomas. Então, é extremamente importante passar por essa avaliação para, se necessário ou não, iniciar o tratamento ou pelo menos ficar fazendo o acompanhamento. Porque isso é qualidade de vida, né? E o idoso ele precisa, né, ter essa qualidade de vida independente de viver 70, 80, 90 anos. Com certeza. Precisa viver bem, né? Sim. Doutor Tiago, chegamos ao fim de mais um programa, passou rápido, né? Sim. Eu quero que você deixe aí a mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, nos vendo e aprendendo mais sobre os distúrbios do sono. Eu quero que você deixe uma mensagem para que essas pessoas possam entender a importância de dormir, para que elas possam não desencadear doenças futuras. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de Deise pela participação no programa e cuidem do seu sono. A dica que eu dou para os pais: iniciar os cuidados do sono das suas crianças desde pequenininhas, ensinando a elas a ter o controle adequado do seu sono, a autonomia para dormir. Para os adolescentes iniciarem um processo de disciplina e rotina para dormir, para os adultos manter essa disciplina e para os idosos a prevenção
de doenças que possam prejudicar esse sono ou tratar essas doenças que já existem. A gente passa, como eu falei, 1/3 da nossa vida dormindo, e cuidar desse fenômeno fisiológico fundamental para a sobrevivência do ser humano é extremamente importante para a gente aumentar a qualidade de nossas vidas. Essa é a minha mensagem. Perfeito, muito obrigado pela sua presença, doutor Tiago. As pessoas que precisarem dos seus serviços. Então, doutor Tiago, ele é aqui de Patos, é filho de Patos, está atendendo aqui em Patos também. Então, vocês podem acessar suas redes sociais, pode dizer suas redes sociais para que as pessoas acessem. Instagram é @TiagoSonoNeuro, segue lá. Tô com projetos novos aí de gravação de vídeos e reels. Legal. Acho que daqui a 2-3 meses eu vou lançar uma série de vídeos e reels falando sobre neurologia e sono. Tô só esperando aí as edições. Então segue lá e acompanha. Muito bem. Conhecimento é isso, gente. É a gente procurar fontes que tem realmente essa evidência científica para que a gente possa se nortear e procurar tratamento realmente quando alguns sintomas aparecerem. E o programa Fique Bem traz para você esses profissionais extremamente qualificados para poder disseminar conhecimento. Então, espero que vocês compartilhem esse programa, acessem nas nossas plataformas digitais @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos nossos canais de TV, e que vocês possam ficar bem durante todo o tempo. Olha o Bloco da Economia. Quarta tem oferta de hortifruti no Carnaval de Todos Mix Mateus. Tomate saladete, o quilo 2,99. Cebola comum, o quilo 4,69. Uva Easy Seleta com boca 500 gramas, 6,99. O melhor do horti, mamão papai é o quilo 4,99. Ovos de galinha brancos grandes, 20 unidades, 9,90. Aproveite a economia nota 10 na volta às aulas Mix Mateus. Que tal começar o ano com o pé direito na Escola SESI? Só aqui você encontra um ensino completo e de qualidade, os melhores professores e uma estrutura moderna para desenvolver todo o seu potencial. Não perde mais tempo! Garanta já a sua vaga para 2024 e comece a trilhar um futuro de sucesso! Fale com a gente pelo WhatsApp 2101-5444 e chega pra cá! Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Arte em barro. Arte em labirinto. Arte em madeira. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos. Reis e rainhas do artesanato paraibano esperam por você em João Pessoa. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Quilombo, arte, a flor da pele. Sebrae e Governo da Paraíba. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, o que o povo precisa, a Assembleia vai. Em 2023, mais de 10 mil matérias aprovadas e mais 50 milhões em emendas parlamentares destinadas à segurança, educação e saúde dos paraibanos. Com as sessões itinerantes, a LPB ouviu a população de perto, estando presente em todas as regiões do estado. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, o que o povo precisa, a Assembleia vai. Em 2023, agora é lei. Novo aplicativo Escola Segura liga colégios, polícia e SAMU, garantindo proteção na palma da mão. Em eventos artísticos, intérpretes de Libras promovem acessibilidade. E na saúde, crianças podem ser acompanhadas por ambos os pais ou responsáveis em consultas ou internações. Com sua participação, a Paraíba tem mais conquistas. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa